Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou reproduzir a maquiagem da princesa Jasmine no filme do Aladdin. Bom, a maquiagem dela, ela é neutra, ela tem um aspecto forte que é a marcação no olhar, que é uma referência árabe. Ela tem tons terrosos, a pele dela é mate, inclusive, que pele, nem parece que tem base naquela pele, nem corretivo. E os lábios dela são mate também, em tons terrosos, com uma pequena diferença em duas cenas que ela tá com um batom um pouco mais coral e na cena que ela tá com aquele figurino incrível turquesa, ela tá com batom num tom meio fúcsia. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem. A animação do Aladdin, né, ela foi lançada em 1992 e a história, ela saiu do livro As Mil e Uma Noites, onde é bem parecida com a história da animação e do filme, que o Aladdin, né, que ele é pobre, ele rouba pra comer, ele se apaixona pela princesa, só que a princesa, ela tem que se casar com um príncipe, para que o reino tenha um novo sultão. Só que a Jasmine, ela se recusa, né, a casar por obrigação. E isso é um pensamento ocidental, assim, porque a maioria dos casamentos daquela área, né, e no Oriente, são casamentos por contrato, né? São casamentos arranjados. Bom, é uma questão de cultura, de religião, de poder, de supremacia masculina, machismo, que ainda é muito presente até hoje no Oriente Médio, no sul da Ásia, enfim. Tem uma coisa muito interessante sobre o cenário de Agrabah. Na verdade, Agrabah é uma cidade que não existe, né? Ela é uma cidade fictícia. E ela foi construída com referências do Oriente Médio e do sul da Ásia. Então tem bastante coisa da Índia, Emirados Árabes, enfim, é uma mistura ali daquela parte. A ideia é que Agrabah fosse uma cidade portuária, assim tendo conexões com outras partes do mundo, o que faz com que tudo seja muito rico visualmente e multicultural. A cidade cenográfica, ela foi construída em Surrey, na Inglaterra, e as cenas do deserto, elas foram gravadas nos desertos da Jordânia. Tem duas referências muito fortes e presentes da Índia, né? E primeiro na animação temos o palácio, né, do sultão, que ele foi inspirado no Taj Mahal, que muitas vezes, na verdade, ele é confundido, o próprio Taj Mahal ele é confundido como um palácio, porém Taj Mahal, na verdade, ele é um túmulo de uma rainha. Ironicamente, a mãe da Jasmine, a mulher, a rainha do sultão, também já foi dessa pra melhor. E uma outra referência também bem interessante e forte, né, da Índia é o próprio Rajá, que é o tigre da Jasmine. Não tem tigre no deserto, né? Pelo menos não aquele tigre que é o dela. O tigre, ele é um animal oriundo, né, da Índia. Então fica aí mais uma referência da Índia. Bom, outra coisa muito legal, muito interessante também sobre o filme, que é o visual dele, né? Não só o cenário, mas os figurinos, toda a caracterização do elenco foi uma coisa que eu achei muito, assim, rica, muito bonita e fez com que a gente se transportasse para aquele lugar. E o figurino, ele foi feito pelo Michael Wilson. Ele contou com uma equipe de cerca de 100 pessoas para poder produzir, né, os figurinos e tal. E todos os tecidos dos figurinos, eles vieram de vários lugares ali do Oriente Médio. Marrocos, Turquia, Índia, Jordânia e Irã. Inclusive, justifica, né, visualmente ser uma cidade portuária, ele ter essa diversidade de tecidos e estruturas e cores, enfim. A Jasmine, ela troca de figurino cerca de 10 vezes. Pode ser que a gente não perceba muito isso porque ela tem uma cartela de cor muito estruturada. Ela fica ali entre o fúcsia, tem algumas coisas num coral, assim, vermelho, rosa, amarelo.
inclusive. Obviamente, o figurinista ele fez questão de que todos os figurinos dela tivessem alguma referência à cor da roupa dela, né, na animação, que é o turquesa. Enfim, mesmo que não tivesse presente na roupa dela, as joias dela, né, os acessórios dela eram dourado com turquesa. Inclusive, gente, é tudo muito lindo. Outra coisa interessante também sobre o figurino da Jasmine é que ele montou 2 estruturas de figurino. Para as cenas que ela tinha que cumprir obrigações, eles contavam com o espartilho, né? E o resto bem estruturado para que ela tivesse os movimentos mais restritivos. E para as cenas que ela tinha mais liberdade, as cenas do Aladdin, que ela está com o Aladdin, por exemplo, ela está no corpo com umas roupas mais fluidas. O ator que fez o Aladdin, ele se chama Mena Massoud, e ele nasceu no Egito, e quando era bem pequenininho ele foi pro Canadá. E antes dele ser escolhido oficialmente como Aladdin, outros 3 atores foram cogitados para o papel, e um deles é o Dev Patel, que fez aquele filme Quem Quer Ser Milionário. Eu acho que a escolha dele foi muito honrosa, assim, eu acho que ele honrou muito com o papel, porque ele tem, assim, umas características meio moleque, meio malandro, sabe? Ele tem um sorriso, assim, cativante, que o Aladdin tem na animação. Você se envolve com o personagem muito fácil, mas você tem aquela percepção de que ele é um malandro. Acho que essa é a melhor palavra pra justificar. O jeito, as atitudes dele, o jeito dele lidar com as coisas. E todos os atores, eles dançam e cantam muito bem. O Aladdin e a Jasmine, inclusive eu vou falar da atriz que faz a Jasmine, eles cantam e dançam muito bem, que é muito impressionante e importante, né? Porque o filme é um musical, então... Bom, o ator que fez o Aladdin, ele é um ator completo, assim como Naomi Scott, que é a atriz que fez a Jasmine. Tiveram algumas críticas em relação à escolha dela, né, pra recriar a Jasmine, porque ela é inglesa. Porém, ela tem descendência indiana. E, na verdade, ela ter esse rosto miscigenado, assim como a Aladdin, tem a justificativa de que a cidade é multicultural. A Jasmine, principalmente, porque a mãe dela é de uma cidade vizinha. Então, faz com que ela tenha essa cara miscigenada, digamos assim, tipo, multicultural, sabe? Eu acho que é importante eles trazerem essa narrativa também visualmente, não só no roteiro, porque aí você consegue justificar, ficar tudo bem amarradinho, sabe? Bom, vamos falar agora de uma atuação que eu acho que deixou a desejar, não só a minha opinião, tá? Acho que a maioria das pessoas que assistiram o filme tem a sua opinião, que é sobre o nosso perdido Jafar. Cara, eu achei a atuação dele meio esquisita. Eu acho que não tinha uma presença nem a força que o Jafar merecia, sabe? Até porque o ator que fez o Jafar, ele é considerado bonito, né? Tipo, e o Jafar do filme, ele é meio catavélico. A voz dele é uma voz assim forte, uma voz grossa, uma voz... E a voz do ator do filme é tipo... I can make you rich. Vocês entenderam? É uma coisa muito diferente do que a gente estava acostumado. A gente chega a nem ter medo do Jafar. Mas enfim, eu não acho que isso tenha sido um erro do ator. Ele não deveria estar naquele papel e ponto. É a minha opinião. Eu acho que é de todo mundo que assistiu o filme. Talvez eles quisessem justificar que o sultão confiasse nele, por isso ele deveria ter uma aparência um pouco menos medonha. Porém, acho que, sei lá, eu não gostei muito nem da atuação, sabe? Ela parecia meio forçada, meio robótica. As falas dele eram as falas... Enfim. Não rolou. Desculpa. Bom, tem uma coisa muito interessante sobre a dublagem do Aladdin. O nome do ator que dublou o Aladdin, ele se chama Daniel Garcia. E pra quem não sabe, a voz por trás do Daniel Garcia tem outra faceta. E essa faceta se chama Glória Groove.
Eu fiquei com medo que eu assistisse o filme e pensasse na Glória Groove quando eu descobri isso, porque eu descobri isso antes de assistir o filme dublado. Porém, cara, eu simplesmente esqueci que era Daniel Garcia, vulgo Glória Groove, sabe? Totalmente. Eu achei que a dublagem foi muito boa e ele canta muito bem. E ele tem vários tons de voz, no caso, como Glória Groove é uma voz um pouco mais afeminada, enfim, um tom diferente. E como o Aladdin, ele deu aquele tom, sabe, malandro que o Aladdin precisa, pra que você acredite. Tem uma coisa muito importante que eu acho que é legal falar sobre os atores não serem conhecidos, né? Tipo, muitas pessoas ficaram assim na dúvida sobre a escolha dos personagens e tal, sobre dos atores pra fazer esses personagens. Eu acho que é legal a gente ter atores que não são conhecidos pra fazer esse tipo de papéis, pra que a gente não chegue com uma expectativa sobre quem são aqueles personagens e você acaba meio que acreditando que realmente aqueles atores são os personagens, porque você não conhece a cara dos personagens da animação em live action. Então, você não conhecer os atores de outros filmes faz com que você realmente pegue aquele ator e encaixe perfeitamente, se ele fizer bem, é claro, naquele personagem. Tem uma coisa que eu acho muito interessante sobre como musicalmente o filme foi construído, e o enredo dele em cima disso, é que tem muito conteúdo de Broadway, sabe? Broadwayístico, digamos assim. E acho que o filme ele contou com duas referências em relação à dança, em relação à música, que é o rap. Eu acho que isso tem como justificativa o Will Smith, que também teve uma atuação impecável, assim, tipo, ele encaixou como uma luva, como um gênio. O filme também ele tem uma estética muito bollywoodiana, que pra quem não sabe, Bollywood é a Hollywood da Índia. Então, ele tem sempre, em todos os aspectos, uma mistura de culturas, sabe? Eu acho isso muito legal, assim, porque você acaba enriquecendo e abrindo a curiosidade das pessoas em relação ao que se apresenta, assim, sabe? Eu, Fernanda, né? Eu, como fui estudante de figurino, estudei cinema, eu fiquei meio confusa a princípio, tipo, tentando imaginar onde era Ágraba. Mas ao estudar sobre o figurino pra fazer esse filme, para fazer esse vídeo, eu entendi assim qual era a justificativa deles para ter tanta mistura, né, de figurino. Os figurinos das mulheres são na maioria bem indianos, sabe? De estrutura, de tecidos, enfim. O do sultão, por exemplo, do pai dela, tem um pouco de indiano, mas é mais árabe. Então eu senti meio perdida na hora de entender, porém é só uma mania minha de querer contextualizar as coisas e não é um defeito do filme. Enfim. Resumindo, o filme é uma coisa incrível, maravilhosa. Ele é extremamente rico visualmente, de cultura, de alegria, a história é incrível. A Jasmine tem um papel super importante, não vou dar spoilers, mas a Jasmine tem um papel super importante na construção do filme em relação ao posicionamento, sabe? De como a Disney tem se comportado, feito princesas empoderadas e transformando isso numa reeducação de toda uma geração, sabe? Eu acho isso incrível. E se quem já assistiu o filme achou muito incrível e maravilhoso o filme do Aladdin, vocês imaginem como será o Rei Leão. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato de vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. E se você quiser ver algum outro vídeo como esse, deixa aqui nos comentários e me dê dicas de algum outro filme e alguma caracterização que vocês queiram assistir. Então é isso, obrigada, tchau!